Louvado seja Deus. Nessa tarde nós iremos aprender, nós iremos tratar de um assunto que nos trará para nós grandes ensinamentos. E o tema de hoje, o que nós aprendemos com a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. O que nós aprendemos com essa história e o que nós iremos aprender hoje através dessa história. Nós sabemos que esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados juntamente com Daniel para a Babilônia, sobre o governo do rei Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém e leva cativo esses jovens. E esses jovens estão agora na Babilônia para servir o rei e também aprender toda a cultura dos babilônicos. Então nós percebemos aqui um rei maior que todas as leis que eram constituídas. Então esse rei, o rei Nabucodonosor, ele se encontra agora na posição dominante e agora ele vai trabalhar sobre a vida desses jovens, valores e princípios. Mais uma coisa nós aprendemos aqui, que a integridade a Deus não se negocia. Louvado seja Deus por isso. Aqui nessa tarde nós iremos aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego que ser íntegro diante do Deus a qual nós servimos é inegociável. Não negociamos. E nós iremos aprender através dessa história que esses jovens judeus agora estarão diante dos maiores desafios da sua vida. Nós iremos aprender também aqui, fidelidade a Deus é uma questão de honra. Eu honro a Deus por tudo que Ele é, e eu serei fiel a Ele até o fim. Então, não tem como negociar. E a fidelidade a Deus também não é uma barganha. Nós não barganhamos, né? E por fim, nós também iremos aprender que ceder às pressões da maioria pode destruir as nossas vidas mais do que a fornalha de fogo. E nós iremos também aprender que nós fomos chamados para ser testemunha de Deus. Então vamos lá então. Primeiramente, vamos conhecer um pouquinho do contexto que Sadraque, Mesaque e Abednego se encontram. Primeiramente, na cultura religiosa dos babilônicos, adorar as estátuas era natural. O rei Nabucodonosor esperava adoração porque ele entendia que por ser rei, ter toda a autoridade sobre a nação dos babilônicos, ele se sentia agora o rei totalitário, né? Ele é total agora, eu sou o rei absoluto, então eu preciso ser adorado como tal. Então você percebe, na cultura babilônica, adorar outros deuses era uma questão, né? Tinha deuses para tudo. Então ter mais uma estátua levantada lá não seria diferente. Mas para esses três jovens, sim, seria diferente. Porque esses três jovens só adoravam um Deus. E é o mesmo Deus que nós adoramos nesse dia. É o mesmo Deus que nós adoramos aqui nessa tarde. Você adora aí na sua casa, o Deus de Israel. Então esses três jovens estão numa cultura que adora muitos deuses. E o rei Nabucodonosor agora levantará mais um, né, intitulando a si mesmo, né, a sua própria imagem para ser adorado. Mas esses três jovens entendem que só pode adorar um único Deus, que merece toda a honra e toda a glória. Então vamos lá então. E você vai perceber também que na leitura que eu fiz em Daniel 3, o versículo 1, que essa estátua ela era grande, era bem alta. Por que ela tinha essa imensidão na sua altura? Para que todo mundo percebesse ela, né? Você percebe que a estátua ela, né, aproximadamente 30 metros de altura. Então ela era bem alta. Então de longe as pessoas já conseguiam avistar essa estátua. Então essa nação agora está diante de mais um Deus levantado, construído por mãos humanas. E esses três jovens, assim também como Daniel, né, que a história que conta, né, sobre a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, estarão diante de um grande desafio. Sabe por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Daniel,
eles foram instruídos pelo rei. Eles ficaram no palácio do rei. Eles receberam toda a instrução dos babilônicos. Então o rei imaginava que esses jovens que aprenderam a sua cultura, aprendeu, né, tudo sobre a nação babilônica, teriam o quê? O mínimo de respeito por ele. Então você percebe que esses jovens, eles foram levados cativos, prisioneiros, como escravos, para servir o rei na Babilônia, aprenderam toda a cultura dos babilônicos, aprenderam ali a sua língua e os seus costumes, e de repente, esses 3 jovens não se prostram diante de uma imagem construída pelo rei. E o que mais me chama a atenção nessa história, que haveria uma situação mais difícil para Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa questão seria se aqueles que não se prostrassem, a estátua que o rei Nabucodonosor construiu seria lançado na fornalha de fogo. Então, nós podemos aqui imaginar que é um grande desafio. É um grande desafio para Sadraque, Mesaque e Abednego na cultura babilônica, vivendo sob os domínios da Babilônia, e agora vivendo também sob as leis dos babilônicos. De repente, Sadraque, Mesaque e Abednego se encontram íntegros diante daquela cultura, íntegro ao seu Deus, ao Deus de Israel. E nós aprendemos aqui que esses 3 homens tiveram uma grande oportunidade. E a oportunidade, talvez, daquele momento, a história conta para nós que juntaram-se todos os sátrapas, prefeitos e governadores e oficiais, né, para a consagração da estátua que o rei tinha construído, e eles lançam um decreto sobre toda a Babilônia, que quando as pessoas ouvissem o som da música que seria tocada, todos deveriam se ajoelhar e se prostrar. De repente, o rei recebe uma notícia: rei, você lembra aqueles 3 jovens que ficaram aqui no palácio, que você cuidou dele, que você deu toda a instrução para ele? Parece que eles não entenderam muito bem. Eles estão lá, em pé, né? É o momento de adoração à estátua que o Senhor construíste, e eles estão lá em pé. E o que o rei fez? O rei fica furioso. O rei Nabucodonosor manda chamar eles de imediato. Chamaram ele, né, para conversar com esses jovens e perguntar para ele o que estava fazendo, né? Será que eles não tinham entendido muito bem? Mas só que uma coisa que me chama a atenção aqui é que esses 3 jovens, eles sabiam quem eles eram. Eles tinham identidade. É isso que mais me chama a atenção. Nós estamos vivendo no meio do mundo, nós estamos vivendo em situações diferentes, mas nós que somos servos de Deus, nós temos identidades. Não é porque alguém faz que eu tenho que fazer. Então esses 3 jovens tinham identidade, e o rei Nabucodonosor achou que eles iam perder a sua identidade cristã, eles iriam perder a sua identidade diante de Deus. Mas o rei Nabucodonosor, ele se enganou, porque quando tocou a música, que todos se prostraram diante da estátua, esses 3 jovens ficaram em pé, permaneceram em pé, íntegros diante de Deus. Porque nós aprendemos que lá em Êxodo 20, que somente a Deus adorarás, né? Não podemos adorar a outros deuses, somente a Deus devemos adorar. Então nós aprendemos aqui que nesse momento que eles ficaram em pé, que as pessoas chamaram ele para, talvez ali, quando eles estavam em pé, alguém no meio daqueles que estavam prostrados, falou assim: rapaz, se ajoelha aí, você já sabe qual que é o decreto, se ajoelha aí, vocês serão lançados na fornalha. Mas eles mantiveram o quê? Íntegros. Essa é questão de identidade. Isso me chama muita atenção desses 3 jovens, porque eles poderiam dar muitas desculpas aqui, e eu vou citar algumas delas que esses 3 jovens poderiam dar. A primeira dela, eles poderiam inclinar, né? Ele falou assim: eu vou adorar a Deus aqui, mas não é de coração, né? Eu vou adorar a Deus, essa estátua aqui, mas Deus sabe que não é de coração. Eles poderiam ter feito isso. Segunda desculpa que eles poderiam dar também
não voltaremos mais a ser idólatras, porque nós vamos fazer só uma vez só. Nós não iremos adorar, né? Não iremos ser idólatras, vamos adorar somente uma vez, né? Depois nós iremos pedir perdão para Deus. Olha outra situação que eles poderiam ter feito. O rei tem poder absoluto e nós teremos que obedecê-lo. Deus entende. Olha que interessante isso. Aí a quarta situação, o rei nos deu o posto que temos e nós temos que ser agradecidos por ele. Então nós iremos adorar porque nós somos agradecidos por tudo que ele nos fez. Nós ficamos no palácio, nós vestimos a melhor roupa, tivemos a melhor educação. Eles poderiam ter falado isso também. E outra questão, não estamos em nosso país, né? Portanto, Deus nos perdoará, né? Olha que interessante, ele poderia ter falado isso. Eles não estão mais em Jerusalém, eles estão agora na Babilônia. Eles poderiam ter falado isso, mas eles não fizeram assim. Aí a outra questão também que eles poderiam ter feito: nossos antepassados colocaram ídolos no templo, né? Isso é muito pior, né? Isso é muito pior. Então, aí, por final, nós estamos fazendo e não estamos machucando ninguém, né? É só uma questão de se prostrar e está tudo resolvido. Eles poderiam ter feito isso, mas eles não fizeram. Isso me chama muita atenção. Por que eles não fizeram isso? Porque nós servimos um Deus que muda a nossa vida. Você serve um Deus que tem todo o poder e autoridade para mudar e moldar a nossa vida. E eu creio que nessa tarde esse Deus moldou a nossa vida conforme a sua vontade e conforme o seu querer. Então esses três jovens também, eles têm no seu coração essa certeza: nós servimos um único Deus, é a Ele que nós iremos adorar, é a Ele que nós iremos nos prostrar. E aqui é a mesma coisa para nós. Não importa qual seja a oferta, não importa qual seja a situação que nós vivemos, nós só iremos ser adoradores do Deus vivo, aquele que merece toda adoração e todo louvor. Então aqui também nós aprendemos que inclinar-se à grande estátua que o rei Nabucodonosor construiu iria violar o mandamento, né? Êxodo capítulo 20 e o versículo 3: não terás deuses diante de mim. Quer dizer, não terá outros deuses diante de mim, né? E aqui também nós aprendemos que esses três jovens, eles podiam ter, no momento que eles se dobrasse diante da estátua do rei Nabucodonosor, eles iriam manchar o seu testemunho para sempre. E muitas vezes nós não nos preocupamos com isso. Ontem nós tivemos uma palestra abençoadora, abençoou muito a minha vida. Quem participou da palestra que nós tivemos ontem, os irmãos aqui na igreja, um dos irmãos participou conosco também, abençoou muito a minha vida, e me levou também a esse sermão, a uma parte desse sermão também. Muitas vezes nós não nos preocupamos que nós somos testemunha de Deus. As pessoas estão nos observando, as pessoas estão nos olhando, as pessoas estão nos perguntando: olha, que tipo de cristão é esse? Elas estão nos perguntando, e elas nos questionam, e elas nos perguntam. Então aqui esses três jovens também, eles tinham essa questão entre si: se eu me dobrar diante da estátua desse rei, o que essa nação vai falar de mim? O que eles vão pensar do meu Deus? Que Deus é esse que aceita um servo desse que adora outros deuses? Que Deus é esse? Então percebem, irmãos, que aqui nesse momento Sadraque, Mesaque e Abednego, eles mantiveram íntegros diante de Deus, e também mantiveram-se íntegros no seu testemunho diante de toda a Babilônia. Porque o que mais me chama a atenção aqui, que quando eles permaneceram em pé, eles seriam levados agora para o julgamento diante do rei, e toda a Babilônia iriam perceber o que aconteceria com aqueles que não se prostrassem. Eles seriam levados assim: agora vocês três serão exemplo para os outros. Aqueles que não me adorar, vai acontecer como acontece com esses três. E esses três jovens mantiveram-se fiel e íntegro diante de Deus. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui: meu amigo,
a todos vocês que estão nos assistindo nessa tarde, entenda isso: não negocie a sua integridade. Não negocie. Nós fomos chamados para ser fiéis ao Senhor Jesus até o fim. Então aqui também nós temos outra lição. Sadraque, Mesaque e Abednego agora são levados diante do rei Nabucodonosor. Eu gostaria que você me acompanhasse aí na sua Bíblia. Todo o texto ele vai ser perfeito, ele vai contar a história e vai nos levar a pensamentos muito fortes de testemunho cristão. Vamos lá? A partir do versículo 13, capítulo 3 de Daniel, capítulo 3, o versículo 13. O versículo 12 vai contar aquela história que fala o seguinte, ó: há um homem judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Lembra? Nós acabamos de falar aqui. Então aqui o capítulo 12, o versículo 12 do capítulo 3, fala que eles foram acusados. Tinha alguém observando eles. Então o rei Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. O versículo 14 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, e nem adorarás a imagem de ouro que eu levantei? É uma pergunta. E o versículo 15 diz assim: agora, pois, está disposto, e quando ouvires o som das trombetas, e o pífaro, e a citara, e da harpa, e do saltério, e da gaita de foles, prostai-vos e adorarás a imagem que eu fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Presta bem atenção aqui nesse texto, que Sadraque e Abednego agora estão sendo o quê? O que está acontecendo com eles aqui? Estão sendo pressionados. Pressionado pelo rei. Pressionado ao quê? A negar a Deus. Muitas vezes nós também somos pressionados. Muitas vezes situações nos pressionam a negar a nossa fidelidade diante de Deus. Mas esses três jovens, eles decidiram o quê? Permanecer fiéis a qualquer preço. Qual seria o preço da fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego nesse momento? A fornalha de fogo. O rei acabou de dizer para eles, ó: se vocês não adorar as imagens de ouro que eu levantei, imediatamente vocês serão lançados na fornalha de fogo. Ainda ele fez um grande desafio. Ele perguntou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele esqueceu de um detalhe, que ele não estava falando de um Deus qualquer. Amém? Ele não estava falando de um Deus qualquer. O rei Nabucodonosor, ele estava esquecendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é um Deus todo-poderoso. Aleluia! É o Deus que tem todo o poder e autoridade sobre tudo. O Deus que criou os céus e a terra. O rei Nabucodonosor, talvez ele esqueceu desse detalhe. E o versículo 16 mostra para nós aqui a resposta de um testemunho de cristão autêntico, que sabe qual é a sua identidade. Sadraque, Mesaque e Abednego disse ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Oh, glória! Amém? O que Sadraque, Mesaque e Abednego está dizendo para o rei aqui, ó? Você perguntou quem era o Deus que poderia te livrar da sua mão? Isso aí nós não vamos te responder, porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Sadraque, Mesaque e Abednego está dizendo assim: eu sei, nós sabemos quem é o Deus que nós servimos, nós sabemos. E isso aí não nos preocupa, porque nós temos certeza que Deus nos dará provisão.
Então, aqui o que mais me chama a atenção, que nós que somos servos de Deus, não podemos esquecer que o nosso Deus tem todo o poder e autoridade sobre nossas vidas. Então vale a pena permanecer fiéis a Ele, vale a pena permanecer íntegro diante dEle, não importa qual seja a situação, Deus dará o livramento sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E o Sadraque, Mesaque e Abednego fala uma coisa interessante. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder, porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Talvez você, ó rei, não saiba, mas nós sabemos quem é. Aí a palavra de Deus continua dizendo no versículo 17 do capítulo 3, diz assim, ó: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Você percebeu aqui? Que interessante que esses jovens estão falando. Se o nosso Deus quiser, então seja feita a sua vontade. Oh glória! Aqui mostra para nós que esses jovens não estão barganhando com Deus. Ó Deus, nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor é obrigado agora a nos livrar. Não, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos quem nós servimos, então está nas tuas mãos, ó Deus. Se o Senhor quiser nos livrar, nós cremos que o Senhor nos livrará da fornalha de fogo. Oh glória! Isso é questão de identidade. Esses jovens sabiam qual Deus eles serviam. E o versículo 18 do capítulo 3 diz assim, ó: se não, fica sabendo, ó rei, se não servimos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aí o Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim, ó, vou deixar bem claro para o senhor, talvez o senhor não entendeu, nós não nos prostamos lá no pátio, agora você está nos perguntando diante do Senhor, então eu não vou responder diante, ó, a tua imagem, qual que você levantou lá, nós não iremos adorar, e não iremos servir. Então o rei Nabucodonosor encheu-se de fúria, ele ficou furioso aqui, ficou furioso, né, e transtornado, o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que era acostumado. Ele ficou tão furioso, falou assim, aquece mais, né? E o versículo 20, ele ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, as suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa. E o versículo 22 diz, ó: porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. O preço da fidelidade, o preço da integridade. Esses 3 jovens foram ali lançados dentro da fornalha. O que mais me chama a atenção aqui, irmãos, isso mexe bastante comigo, que o versículo 24 vai contar para nós um momento muito especial na vida daqueles homens. Mas também o versículo 24 do capítulo 3 de Daniel vai mostrar para nós qual deve ser também a nossa atitude diante de Deus. O versículo 24 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou. Ele se levantou, né? Porque ele estava sentado, se levantou depressa e disse aos conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro da fornalha? Quer dizer que nós não lançamos 3 homens amarrados, né? Sem condição nenhuma de defesa dentro da fornalha? E respondeu as pessoas que a qual o rei perguntou: é verdade, ó rei. Então tornou ele e disse: eu porém vejo o quê? 4 homens soltos, aleluia, que andam passeando dentro do fogo e sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses.
Você pode glorificar a Deus por isso. Nós podemos glorificar a Deus por isso. E eu glorifico a Deus porque o que mais me chama a atenção aqui, que nem o fogo, nem o calor tocou Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se encontrou nenhuma queimadura nele. Se nós continuarmos lendo o texto, você vai perceber que quando esses 3 homens, né, eles saem, que são chamados para fora, eles são averiguados para ver se houve alguma queimadura, algum dano sobre a vida deles, e não houve nenhuma queimadura, nem cheirava fumaça. E muitas vezes nós esquecemos disso, que nós temos um Deus todo-poderoso. E muitas vezes nós ficamos negociando a nossa fé, a nossa integridade, por tão pouco. Nós temos que confiar mais em Deus. No meio da prova, nós temos que permanecer fiéis ao Senhor Jesus. No meio das adversidades, nós temos que permanecer íntegros dentro do Senhor Jesus. Em meio das provas temporais, nós temos que permanecer firmes, fiéis ao Senhor Jesus. E nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante da maior prova da sua vida, a fornalha de fogo. Eles foram lançados sem nenhuma chance de defesa, mas eles permaneceram fiéis a Deus. E o Deus que é fiel também às suas promessas livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, de ser queimado, de ser consumido pelo fogo. E esse é o mesmo Deus que nós servimos hoje, o mesmo Deus que tem todo o poder e autoridade para livrar a sua igreja, livrar o seu povo de todo mal. É o mesmo Deus que nós servimos. Então não negociamos nossa fé. Não negocie a sua fé, meu irmão. Você que está me ouvindo nessa tarde, entenda isso. Você foi chamado, nós fomos chamados para ser testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. E eu sempre falo isso, já fica até bastante repetitivo da minha parte. Você não deixa de ser cristão quando você sai do templo. Você não deixa. Nós não deixamos de ser cristão lá na escola, na faculdade. Não deixamos. Não deixamos de ser cristão lá no serviço, não. Nós continuamos sendo cristãos, testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo. Lá na escola, na faculdade, as pessoas vão olhar para nós e vão ver Cristo em nossas vidas. E irão perceber Jesus através da nossa integridade, da nossa lealdade com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a nossa fidelidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nessa tarde nós temos aqui a grande oportunidade de entender que nós temos que nos manter íntegro com Deus. Mantenha-se firme na sua caminhada e Deus vai te honrar. Não tenha dúvida disso. E eu caminho aqui para o final da seguinte forma. Quando esses 3 jovens eles saem da fornalha e o rei Nabucodonosor pede para os seus auxiliares, os sátrapas, os prefeitos, para que pudessem observar o estado físico desses homens, a palavra de Deus fala aqui para nós no versículo 27. Olha que interessante. Glorifique a Deus aí na sua casa, onde você está agora nos assistindo. Glorifique a Deus, olha o texto maravilhoso. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, nem a fumaça estava sobre os seus cabelos, não tinha cheiro de fumaça sobre a sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem de cheiro de fogo passara sobre eles. E o versículo 28 diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego.